Sim, eu vou reagir a mim mesmo num vídeo que eu produzi pro Instagram, também para convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Eu tô produzindo conteúdo para lá e agora o objetivo é integrar essa produção de conteúdo com o YouTube, que eu tô há algum tempo, peço desculpas, mas tá difícil. Agora que tô conseguindo pegar o jeito da coisa de produzir esses vídeos menores, mais editados pro Instagram. Agora eu vou começar a unir um pouco, voltar com React, voltar com vídeo aqui e de vez em quando reagir, inclusive, a vídeos no Instagram pra gente ter uma discussão mais profunda. Porque eu fiz um vídeo assim, como é que eu posso explicar capitalismo em poucos minutos? E aqui eu quero aprofundar um pouquinho pra gente começar a ter uma visão mais realista realmente do que é esse tal de capitalismo. O capitalismo é um modelo socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, onde essa mesma produção é organizada tendo como objetivo a expansão do capital e não a satisfação das necessidades humanas. Olha só, então já o que a gente precisa ir para se adentrar na questão, né? O capitalismo ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção. Parece básico para quem é marxista, etc., mas para a população não. Para a população, a ideia é que o capitalismo ele é baseado só na propriedade, né? Então, socialismo ou comunismo seria contra propriedade. Porém, inclusive eu fiz um videozinho lá pro Instagram sobre Marx e a propriedade, Marx e Engels e a propriedade, no Manifesto Comunista, né, que foi escrito então por Marx e Engels. Eles vão mostrar claramente como é o capitalismo que priva as pessoas de terem propriedade, né? A gente confunde propriedade privada dos meios de produção com propriedade, que é você ter uma casa, você ter um carro, você ter uma série de coisas. Inclusive, embora eles não quisessem ser profetas, Marx e Engels são proféticos, porque eles falam, né, a propriedade burguesa, então eles vão chamar essa propriedade privada dos meios de produção de propriedade burguesa, eles vão falar 9/10 da população estão privadas no capitalismo de terem propriedade. Se a gente for pegar o quanto ganha quem está nos 90% mais pobre da população, ou seja, quem não está entre os 10%, dá tipo assim, menos de 4 mil, você já tá nos 10% mais ricos do país. Quem é que com 4 mil por mês consegue, menos até 3.500, sei lá, quem é que com esse dinheiro consegue comprar propriedade? Então, o capitalismo, ele é baseado nessa propriedade privada dos meios de produção e ela que faz você não ter propriedade. Então, o comunista, por exemplo, ele é a favor da propriedade. Ele é a favor que você tenha uma casa, ele é a favor que você tenha onde morar. É o capitalismo que cria isso. Por quê? Porque o capitalismo, ele tá baseado na expansão do capital e não na satisfação das necessidades. Então, assim, não importa se você, no mundo capitalista, tem uma série de necessidades. Isso simplesmente não é o objetivo do sistema. É por isso que muitas vezes saúde, educação, comida, todas essas coisas que são necessidades, são completamente negligenciados no capitalismo e negligenciados sistematicamente, ainda que exista abundância. Porque uma coisa é você, né, as pessoas não têm que comer porque não tem comida para todo mundo. É o capitalismo que cria esse mundo onde tem comida para todo mundo e mesmo assim tem gente passando fome. Humanas. Os meios de produção, entendidos como um conjunto de coisas necessárias para a reprodução da vida humana na Terra, são propriedade de alguns poucos indivíduos chamados de capitalistas ou burgueses. Olha que importante aqui. Então, existem esses meios de produção e eles são responsáveis pela reprodução da vida humana na Terra. A gente precisa comer, então para isso a gente precisa de terra, a gente precisa de todo um maquinário que é o que produz a quantidade de comida para os quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, e isso é propriedade de alguns poucos. Você consegue entender o tamanho do poder que é ser proprietário dos meios de produção? Essa coisa tão importante está concentrada nas mãos de alguns poucos. Então, existe um poder máximo. A humanidade nunca viu tanto poder concentrado em tantas pessoas. Eles falam tanto de capitalismo para falar de liberdade, etc., mas é exatamente o oposto. Nunca existiu um sistema socioeconômico tão concentrador de poder, então tão contrário à liberdade, quanto o capitalismo. E daí, né, apresento, como é um vídeo pro Instagram, apresento o conceito de burguesia para quem está assistindo, que, né, não precisa ser óbvio se você não teve formação marxista, até porque a formação burguesa, as escolas, né, as escolas que a gente foi, todos nós fomos para escolas que são parte do projeto da burguesia. O resto da população recebe a alcunha de proletariado e tudo que eles têm é a sua força de trabalho para vender a esses capitalistas.
Então, né, vem todo aquele debate de que, olha, às vezes vendendo a sua força de trabalho, você pode até ganhar dinheiro, você pode até estar numa classe privilegiada que nem quer mais o término do capitalismo, e porque, existe a pessoa que tá lá e que o capitalismo iria beneficiar porque essa pessoa ganha tão mal que qualquer sistema que a gente coloque, ainda que seja um sistema que venha a ter sérios problemas, essa pessoa, não tem como piorar. Mas tem gente que já atingiu, mesmo sendo proletário, atingiu já um patamar ali que consegue algum conforto. A questão é, são muito poucas pessoas e, enfim, não vamos discutir isso nesse vídeo, mas o capitalismo, na verdade, ele faz mal para todo mundo porque ele tá destruindo o planeta Terra e mais uma série de motivos. E aí que a coisa complica. Quem controla os meios de produção, controla todo o resto. E o capitalismo não é só a propriedade privada dos meios de produção, é também o uso disso para o aumento incessante e sem freios do capital. Porém, muita gente não sabe o que é capital, porque isso agora que eu vou falar é bastante importante, porque muitas vezes a gente confunde o conceito de capital com o conceito de dinheiro. Isso, inclusive, eu acho que é um empecilho, nessa tarefa de comunicar o que é o capitalismo para as pessoas, porque o conceito de capital é um conceito muito complexo, tá? Muito complexo, e não tem nem como, nem no vídeo no Instagram, nem no vídeo do YouTube, a gente tem como chegar realmente numa profundidade para entender a teoria valor-trabalho, etc. Eu ainda não tô tão satisfeito com a explicação que eu dou, mas a gente precisa primeiro sair dessa ideia de capital e dinheiro são sinônimos. Vamos tentar entender então. Capital não é sinônimo de dinheiro. Capital é uma relação social cíclica na qual o dinheiro é apenas uma parte. No capitalismo, o capitalista ele se utiliza de dinheiro para comprar a força de trabalho, no caso a sua força de trabalho, dentre outras mercadorias, com o intuito de produzir novas mercadorias, vendê-las e gerar mais dinheiro. É somente... Olha só, então, entender o capital como uma relação social, não como o dinheiro que está circulando por aí, etc. Entender o capital como uma relação social traz certo tipo de consistência, então, para a gente entender por que ele precisa ser superado e entender o que está sendo superado. O liberalzinho vai te dizer um monte de besteira, O liberalzinho vai confundir capital com dinheiro para fingir que socialista, comunista, etc. é contra dinheiro, é contra, tem gente que realmente acha que o comércio, o mercado, o dinheiro surge com o capitalismo, Isso tá muito longe. Então, quando eles falam de livre mercado, que é uma coisa que nem existe no capitalismo, Pelo contrário, o que existe é totalmente o oposto do livre mercado, o liberal tá querendo te confundir, tá? Então, criar uma sociedade socialista, comunista, não é acabar nem com o mercado, nem com o dinheiro, não tem nem como a gente acabar com um facilitador de trocas. O dinheiro é um facilitador de trocas, o mercado, enfim, é uma maneira da gente trocar produtos, etc. Não é sobre isso, tá? Embora, claro, que o modo como a gente vai ter dinheiro, como vai circular o dinheiro, o modo como vai se dar o mercado, vai ser diferente em sociedades diferentes das capitalistas, Não é sobre acabar com isso, é sobre acabar com essa relação social, tá? Então, o que precisa ficar entendido que é uma relação social baseada na exploração do trabalho de algumas pessoas que só têm a força de trabalho para vender. E é uma relação social que permite buscar um objetivo infinito, que é a expansão do capital. Quando termina esse ciclo que a gente pode dizer que tem capital. A definição clássica, então, de capital seria valor que se autovaloriza. Uma das coisas... Aqui é importante, o valor ele é extraído do trabalho, tá? Que é o conceito de mais-valia que eu nem coloquei no vídeo para não confundir muito, mas você já sabe, ou espero que saiba, senão ainda vou produzir, eu pretendo produzir no Instagram vídeos curtos sobre cada conceito, tá? Mas você precisa entender que o que gera valor é o trabalho. Então, o capitalista, ele vai contratar o seu trabalho, e ele vai gerar valor. Uma parte desse valor que é gerado pelo seu trabalho vai para sua subsistência, porque você é um ser e você precisa sobreviver. A maior parte, tá? Outra parte, o capitalista ele se apropria. Então, na medida em que ele se apropria, que ele é um proprietário de meio de produção, ele se apropria de uma parte, do mais valor, então, da mais-valia do seu trabalho para ele que já tem as condições da vida dele garantidas, faz tempo, inclusive, ele tem o poder de não gastar, então, esse valor, esse que vai ser traduzido em dinheiro, tá? Por isso que a gente confunde muito, mas esse valor vai ser traduzido em
dinheiro, ele tem o poder de não gastar e reaplicar nos seus próprios meios de produção, que pode ser terras, podem ser fábricas, podem ser inclusive ações, né? Mas ações majoritárias numa empresa no qual então eles têm controle dessas empresas, você tem um pouquinho de ação, que você não dá nenhum pitaco, não necessariamente vai fazer alguma diferença e vai te tornar um capitalista, tá? Mas enfim, é essa relação que se concentra, essa produção de valor, que inclusive faz com que eles consigam controlar os governos, tá? Então os governos mundiais são controlados por eles, tá? Então um valor que se autovaloriza, um valor que se transforma em mais valor, um valor que consegue crescer a partir da exploração do seu trabalho, porque ele tem que vir de algum lugar, tá? Ele tem que vir de algum lugar para que ele cresça, e ele vem da produção de mercadorias que o trabalho gera. A gente não consegue fugir disso, isso foi certeiro, não foi superado em momento algum. O que acontece é que a gente produz ideologia em cima disso para parecer que não. Mais importante que a gente precisa saber sobre o capitalismo é que o lucro do capitalista se dá necessariamente com a exploração do trabalho alheio. Não importa o quão bonitinho ou humanizado for esse processo. Pode inclusive ter um monte de artista talentoso cantando We Are The World, que o capitalismo vai continuar sendo um sistema exploratório. Como os meios de produção estão nas mãos... Também é algo importante, né? Entender que não dá para humanizar. Tá no sistema, tá na estrutura do capitalismo ser exploratório. Então, ainda que a gente possa tentar humanizar essa exploração, vai continuar sendo exploração. E outra coisa, né, uma série de coisas que a gente não coloca no vídeo, essa exploração, né, já que a gente está num sistema socioeconômico baseado na exploração, a nossa subjetividade vai ser exploratória. Ou vai ser uma subjetividade que se conforma com a exploração, ou vai ser uma subjetividade que se conforma com o explorar. A gente precisa entender que a subjetividade dos indivíduos é construída pelo sistema. E um sistema baseado em exploração vai necessariamente construir subjetividades exploradoras e exploradas que aceitam isso. Então, mesmo que seja uma exploração light, né, pode até ser melhor. Eu concordo, né? Melhor viver numa social-democracia, num local que tenha direitos básicos, etc. Mas na medida em que essencialmente, estruturalmente, o capitalismo e a exploração não tem saída a não ser acabar estruturalmente com o capitalismo. De alguns, a sociedade inteira se encontra à mercê dessas pessoas, a sociedade inteira se organiza para os interesses dessas pessoas que aparecem como interesse de toda a humanidade. Então, olha só, tem uma galera que controla a sociedade. E eles não controlam só... enfim, o econômico, não é que eles têm dinheiro, não é sobre eles terem muito dinheiro, não é inveja de pessoas que têm dinheiro. Se você pegar o sistema jurídico, né, por que pobre vai pra cadeia e rico não vai? Quanto mais rico, cadê bilionário preso? Por que bilionário? Por que o Moro foi inocentado? Não é bilionário, mas joga a favor do sistema. Por que rico pode ser bandido para um caralho e vai continuar sendo inocentado? Porque o sistema é controlado por essas pessoas. Então não adianta falar, vamos humanizar as prisões, vamos melhorar, realmente esse é um problema, esse é um erro do capitalismo que precisa ser melhorado. Não tem como. Essas pessoas, na medida em que elas controlam as relações de poder, na medida que os interesses dela, o sistema serve aos interesses dela, não tem o que fazer. Toda a sociedade vai se ordenar para garantir esses interesses. Como pega meio mal, né? Falar assim, então, gente, olha, vai ter que trabalhar feito um condenado pro teu patrão lucrar, pro teu patrão ir pra Disney, e é um problema se as empregadas começarem a ir pra Disney, porque eles não gostam, eles não querem se misturar com o povão, etc. Como é um problema ser explícito assim, eles vão tentar fazer que os interesses deles pareçam interesses universais, e não são, nunca foram e nunca serão. Mas, né, o pobre de direita, e sim, então, né, é problemático que a indústria cultural, então tem toda uma indústria também que joga pro capitalista, é problemático que essa indústria consiga ser tão eficiente em produzir o pobre de direita. Porque se a gente acabar com o pobre de direita, se a gente impedir que existam pessoas que não entendem que o sistema não está a favor deles, essas pessoas se revoltem e desejem acabar com o sistema acaba porque essas pessoas são a imensa maioria da população. Então entenda que para os interesses deles parecerem os interesses da humanidade, todas as instituições, eu disse todas as instituições, em maior ou menor grau, têm que estar voltadas a fazer essa propaganda. Escola, fábrica, hospital, prisão, todas as instituições estão voltadas a fazer com que você naturalize que os interesses de uma pequena classe
pareçam os interesses da humanidade. Enquanto isso, essa pequena classe destrói o mundo e você vê, né, coisas que não foram tragédias, como o Rio Grande do Sul agora, não foi uma tragédia, foi um projeto, foi de propósito, eles sabiam, tinha relatório, né, tem pessoas que jogam contra o sistema, às vezes até na ingenuidade, né, mas as pessoas produzem dados ainda, enfim, e produziu-se a informação de que ia ter essas chuvas, tá? Mesmo assim, foda. Acontece porque, para se manter, o capitalismo utiliza-se de violência e financia golpes e ditaduras ao redor do mundo inteiro. O capitalismo cria as próprias subjetividades. Bom, já falei a questão da subjetividade aqui, né? Mas a gente não pode esquecer que o capitalismo financia golpes e ditaduras o mundo inteiro. 64 aqui foi um golpe em prol dos interesses de uma elite. 2016 também. Chile, né? O maior exemplo é o do Chile, do Pinochet, tá? Então, golpe nazista são ideologias capitalistas. A gente não pode esquecer nunca. E se você acha que não é bem assim, que estão banalizando fascismo, nazismo, é justamente porque a tua subjetividade foi construída para os interesses dessa burguesia. Das pessoas e garante que a maioria delas não esteja ciente do processo de exploração inerente ao sistema. Esse processo de exploração ele é muito eficiente, inclusive muito mais do que processos de exploração anteriores, como a escravidão. E eficiência então não significa ser bom, porque a escravidão já era eficiente e o sistema capitalista é mais eficiente ainda. Nunca antes na história da humanidade foi possível produzir tanto. Tudo que é produzido. Isso eu acho importante, isso que eu acho que muita gente de esquerda às vezes cai em algumas armadilhas, né? O capitalismo realmente é eficiente em produzir, inclusive para Marx e para Engels, né? Só é possível uma sociedade comunista baseada na abundância porque a partir desse sistema de produção que foi produzido pela classe trabalhadora, porque as grandes invenções, os grandes desenvolvimentos tecnológicos também é classe trabalhadora. Só porque é uma classe trabalhadora intelectualizada e um pouco mais elitizada, a gente muitas vezes, os capitalistas, né, os ideólogos do capitalismo gostam de fingir que não, né, que não é classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora tudo produz, tá? Então, os produtos e a intelectualidade necessária para a abundância. Tanto que sociedade socialista também produz abundância, né? O que produz abundância foi a Revolução Industrial, tá? E foram as descobertas e o trabalho, foi o trabalho intelectual de pessoas que gerou essa Revolução Industrial. Na humanidade é produzido pela classe trabalhadora e não pelos detentores dos meios de produção. Mas ainda assim a maior que são parasitas, ponto. A gente tem que começar a falar que são parasitas e a gente tem que impregnar na mente das pessoas tudo que é produzido pela classe trabalhadora. A parcela fica com esses parasitas e as pessoas acreditam que são eles os responsáveis por toda essa abundância. As coisas só podem ser dessa forma com muita violência envolvida em uma sociedade disciplinar, violenta e alienante. Pronto, acabou aqui, né? Acabou, então, tem outras coisas, né? A ideia de que vivemos numa sociedade disciplinar, para quem tá chegando agora, eu uso Marx e Foucault também, então Foucault é um anticapitalista que muitas vezes as pessoas acham que não, tá? Não tem tanta leitura de Foucault, mas Foucault é um anticapitalista e ele mostra, né, como o capitalismo cria a sociedade mais disciplinar que já existiu. Por quê? Porque, né, ele vai falar de corpos dóceis, etc. Porque para se manter, para existir, para que uma parcela minúscula da população possa explorar a grande maioria, todo mundo que produz, inclusive a grande intelectualidade que produz as coisas, essas pessoas precisam estar muito disciplinadas a aceitar, e não é disciplina no sentido tudo organizadinho, tá? É disciplina no sentido de, inclusive, às vezes de maneira até que parece meio caótica, tá? Todo mundo, as pessoas com várias opiniões, né? Mas essas opiniões nunca levam à revolução. Ou uma parcela pequena de pessoas, né? Que não vai ter poder de fazer uma revolução, porque a maior parte está disciplinada a ponto a aceitar o sistema. E daí vem um monte de crítica reformista, né? Vem os artistas que falam bonitinho, que criticam, mas que no final das contas, mas não tem muito o que fazer. Esse sentimento de impotência que você está sentindo ao ver o mundo se acabar, ser destruído pelo capitalismo e achar que não tem nada que a gente possa fazer, já é certo tipo de disciplinarização do seu ego, até a sua vontade, até a sua potência está
disciplinada no capitalismo. É a sociedade mais disciplinada e mais violenta que já existiu e que precisa ficar muito claro. É isso. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem mais. Queria chamar vocês, então, quem tá aqui, né? Quem já segue o canal, queria falar pra ativar o sininho e ficar de olho que agora vai voltar a ter vídeo. Eu fiquei um tempo sem fazer, como já aconteceu outras vezes, tá? Mas também chamar para as outras redes sociais e espero que isso esteja explicado um pouco mais. Se esse vídeo gerar engajamento, eu vou fazer sobre os outros vídeos que eu tô ali. Se não gerar também, eu vou procurar outras fórmulas, porque o canal precisa, né? Eu tô tentando reformular uma série de coisas, tá? Então, aguardem em breve mais notícias sobre isso. E se vocês forem pro Instagram, vão ter notícias mais rápido, porque o Instagram é uma rede social mais rápida. Um dos motivos de eu estar querendo trabalhar tanto aqui no YouTube, que permite esse desenvolvimento, mas também lá, porque permite as coisas serem mais rápidas e a gente ter outro tipo de relação, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.